Então seja muito bem-vindo a essa casa de oração. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se for possível, fique sobre os seus pés para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo de número 3, primeira parte do versículo 1. Repetindo, 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo de número 1. Todavia, antes da leitura, eu quero louvar a Deus por esta linda oportunidade de estar aqui com os irmãos, em especial nessa data tão nobre. Me sinto muito honrado e digo sem medo de errar, que estou entre os príncipes da terra. Quantos filhos do rei há entre nós? Deus abençoe ao anjo deste campo de trabalho, pastor Luiz Antônio, lhe faça prosperar cada vez mais, honrando constantemente esse ministério que Deus lhe otorgou. Parabéns. Fui informado que são 10 anos de campo de trabalho, uma década, uma história, bondade de Deus para com o Senhor, e 35 anos no Ministério Fama. Que currículo lindo. Deus abençoe o Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do seu filho, Luiz Henrique, que foi a ponte para nós estarmos aqui. E eu expliquei a ele, viu, pastor Luiz Antônio, o motivo do atraso. Foi compreensível da parte dele. Obrigado, tá, Luiz Henrique? E a família está vindo aí. Glorinha, chega aí a família. Ficaram lá no culto de ceia, que termina agora às 8 horas. Queridos, leiamos a palavra do Senhor. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. Nós não vamos ler o versículo todo, apenas a primeira parte, que diz assim: E o menino Samuel servia ao Senhor Deus diante de Eli. Amém? Amém. Somente até aqui. Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar e de exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Amados, Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz do Deus vivo em Israel no Antigo Testamento, ele possuía os 3 ofícios nobres do Antigo Testamento. Ele era juiz, eu repito, profeta e sacerdote. Alguns Deus agracia com variedades de dons, com inúmeros ofícios, vocações e chamada divina. Também eu preciso explicar que Samuel significa aquele a quem Deus ouve. E eu preciso ressaltar que no Antigo Testamento o nome dado a uma pessoa identificava um perfil, fazia jus ao caráter e, por que não dizer, a personalidade do cidadão. Então olhar para Samuel era o mesmo que dizer: eis aí um homem de Deus a quem Deus ouve. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a história de Samuel iniciou com um milagre. Nós sabemos, eu não vou entrar no mérito da questão, mas é de conhecimento de quem tem familiaridade com a Bíblia, que Ana, sua mãe, era estéril de nascença. Aqui a sua esterilidade é muito mais do que uma mulher que biologicamente não pode gerar. Aqui se trata de uma pessoa que não conseguia produzir, que não tinha condição para dar frutos. E na vida de um homem, uma pessoa que não consegue dar fruto, que não produz,
cuja qual a sua vida é sempre a mesma coisa. E por que não dizer sempre a mesmice? É uma vida triste, é uma história apagada. Você olha para a pessoa, dentro de um ano a mesma coisa, atravessa 2 anos, no terceiro ano a mesma situação, passa 5 anos, você olha para a história do indivíduo e você chega à seguinte conclusão: não mudou nada. Essa era a realidade de Ana. Entrava ano e saía ano, não havia mudança, até que um dia ela clamou ao Deus do céu com o coração rasgado. Uma coisa é orar com a garganta, uma coisa é rasgar a seda, uma coisa é aquela oração corriqueira: Deus me abençoa, Deus me dê vitória. Uma coisa é isso que a gente tem costume, outra verdade é você entrar no templo, se prostrar diante do Eterno, rasgar a sua alma e dizer: Deus, eu preciso da tua intervenção. Deus, sem a tua bondade eu não sou nada. Deus, entra com providência na minha vida. E geralmente quando você rasga a alma, quando você entra no santo do santo, quando você sai da rotina, muda aquele culto costumeiro, larga de ser mais um para fazer diferente, você chama a atenção. E todo homem que chama a atenção, ou ele pode ser bem interpretado, ou ele pode ser mal interpretado. E geralmente quem não tem visão, quem perdeu visão espiritual, costuma interpretar errado. E o sacerdote Eli, que era cego fisicamente falando e que estava fraco na fé, literalmente perdeu a visão espiritual também, quando ele viu Ana se rasgando, porque ele estava acostumado sempre a mesma coisa, mesmo culto, mesma liturgia, mesmo povo, sabe aquele negócio, arroz com feijão. O dia que ele viu uma mulher fazer diferente, a Bíblia vai dizer que ele identificou Ana como alguém embriagada, confundiu alguém com a alma sedenta, com o coração rasgado, com uma pessoa alcoolizada. Mas Ana respeitosamente entendeu que Eli ainda era sacerdote, mesmo que perdeu a visão espiritual, mesmo que estava fraco espiritualmente falando. Ana nos dá o exemplo: o respeito vai à frente de qualquer situação. Mesmo Ana sendo mal interpretada, ela disse: Eli, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Ela não foi bater boca, ela não foi apontar o dedo, ela não foi discutir, mesmo tendo razão, mas ela disse: Eli, meu Senhor, tu pode até estar cego, perdeu a visão, mas é sacerdote. Urabacamanto quiribicalamachai. Se Deus deu, Deus deu. Deixa que a pessoa vai prestar conta com Deus. Aleluia. Respeite a unção de Deus sobre a vida do indivíduo. Ah, pastor, mas ele está a desejar, mas foi escolhido por Deus, e é Deus quem vai tratar. Eli, meu Senhor, eu não estou embriagado. E ela é muito nobre, ela diz: a tua serva está com a alma amargurada, e eu estou me rasgando aqui hoje, porque eu preciso de um milagre. E eu abro parênteses para dizer o que eu sempre ministro nesse Brasil e fora do Brasil, por onde eu passo pregando: padeiro faz pão, pedreiro constrói, costureira confecciona, mas milagre só o meu e o teu Deus faz. Preciso de um milagre. Entre ano e sai ano, a minha vida é a mesma história. Não consigo produzir, não dou fruto, não gero. Olha o que é respeitar a unção de Deus na vida de um indivíduo. Olha o que é respeitar a chamada de um nome. E observa que nesse caso do texto bíblico, é alguém que estava fraco na fé, mas mesmo assim tinha chamada, mesmo assim foi escolhido por Deus, mesmo assim foi levantado por Deus, mesmo assim tinha unção. Ele olhou para Ana e liberou só uma palavra: vai em paz, e seja feito contigo aquilo que tu buscou de Deus aqui nesta noite. Oh glórias!
honra a palavra de um escolhido, que mesmo estando com a fé abalada, imagina o que Deus é capaz de fazer quando um crente cheio de Deus, no seu melhor momento espiritual, libera uma palavra de vitória. E eu estou tendo chamandaia canto, eu estou recebendo graça, eu estou sentindo cheiro de azeite, eu estou debaixo de uma unção sacerdotal aqui nesta noite. E eu vos digo em nome de Jesus Cristo, você vai retornar em paz para a tua casa. Eu não sei como tu saiu de lá, mas eu sei como tu vai retornar. Vai retornar em paz, vai retornar agraciado, vai retornar abençoado. Quem recebe esta palavra, quem recebe, a Bíblia diz que ele disse: vai em paz, e o Deus do céu te conceda a tua petição. Aleluia. A Bíblia diz que Ana, no tempo certo, deu a luz ao menino Samuel. Observa comigo que ela pede no templo, pastor Luiz agora, mas recebe em casa. Ela pede aqui, nessa casa de oração, mas recebe um milagre em casa. O que Deus está dizendo é o seguinte: aquilo que tu veio buscar aqui, está pedindo aqui, clamando aqui, vai materializar lá na tua casa, vai tornar uma realidade lá no teu emprego, vai acontecer lá na página do livro da tua vida. Ana perde no templo, mas recebe em casa. Quantos acreditam e toma posse? Tu vai chegar em casa e vai receber o milagre. Tua vitória vai nascer, tua bênção vai nascer, a graça de Deus vai materializar na tua vida. E quando o menino nasce, Ana cumpre com a promessa. Eu estou resumindo, os que têm familiaridade com a Bíblia conhecem muito bem o texto. Ana cumpre com a promessa que ela fez, porque tem porta, pastor Luiz Antônio, que abre só na oração, mas tem milagre que a gente alcança orando e jejuando. Na questão do endemoniado, os apóstolos falaram: por que a gente orou e não aconteceu o milagre? Jesus estava ensinando: tem milagre que você alcança orando, mas tem vitória que você só vai alcançar orando e jejuando. Quem está pegando a visão? Mas no caso de Ana, eu aprendo que tem porta que só abre com a oração, com o jejum e com o voto, com a lei da semeadura. É quando eu oferto. Aleluia. E se você está batendo nessa porta na oração e ela continua fechada, oferece um jejum a Deus aí, meu santo. E se a porta seguir fechada, faz um voto e seja fiel, que tu vai ver o que Deus vai fazer. Aí Ana fez um voto de devolver a Deus o menino, e ela entrega o menino. Agora pare comigo, observe comigo. Você entregaria o seu filho para um ambiente aonde até o sacerdote estava fraco na fé? Seus filhos biológicos, que no Antigo Testamento era herdeiro legal do ofício, iriam assumir literalmente a obra. Segundo a história, estavam não só fracos na fé como o pai, mas literalmente desviados. Flávio José chega a dizer que os filhos de Eli profanavam até o altar, com coisas absurdas que nem me convém usar, verbalizando palavras do que eles faziam no altar. Aí eu pergunto para você: você pegaria o seu filho, filho do milagre, da promessa, e deixaria ele ser criado num ambiente desse? Ladeado de carnais, crescer com amigos que perdeu o temor de Deus? Ainda mais depois da gente crescer ouvindo o senso popular, né? Diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Só que no reino de Deus é diferente, porque aqueles que foram chamados por Deus não foram levantados para ser influenciados, mas sim para influenciar. Aonde você estiver, você é luz. Por onde você passar, tu és sal dessa terra. E quem viver
verá que a tua história vai influenciar a muitos. E se eu sou boca de Deus aqui nesta noite, eu digo em alto e bom som, e pega que é de graça e tem endereço direto. Vão olhar para o teu casamento e vão desejar ter um matrimônio semelhante ao teu. Vão olhar para a tua história e vão bater no peito e vão dizer: vale a pena ser crente, vale a pena congregar naquela igreja, vale a pena ser fiel, vale a pena dizimar igual ele, porque nós somos chamados para influenciar. Tu perdeu o juízo? Deixar o menino crescer num ambiente desse? Vai ser mal influenciado? Eu imagino Ana dizendo: só que o meu filho é o filho da promessa. O meu filho é bênção de Deus. Quem me deu foi Deus. Portanto, aonde ele estiver, ele fará a diferença. E eu li com vocês o versículo 1 do capítulo 3, que o menino Samuel servia ao Senhor com S maiúsculo, o Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Diante de Eli. E é aqui que me chama a atenção. Alguém poderia perguntar a um homem fraco na fé, que perdeu a visão: que ideia dessa mulher? Ela deixou o menino aqui no templo. O que vai ser no futuro desse menino? Não tem perspectiva nenhuma de futuro. Os filhos de Eli deixam a desejar, são carnais. O menino vai crescer nesse ambiente. O que será desse menino? Eu imagino Deus nos céus olhando para a terra, como muitos às vezes olham para você e pensam: o que vai ser dessa pessoa? De repente alguém já olhou e verbalizou. Se não verbalizou, falou só no olhar. O que será do seu futuro? Deus me trouxe aqui para lhe dizer que o teu futuro está na palma da mão dele, porque a tua história quem escreve é ele. Quem sabe, pastor Luiz Antônio, há uma década atrás, há 10 anos, quando o senhor chegou aqui, de repente o senhor ouviu. Eu não estou dizendo que Deus me revelou, mas de repente o senhor não ouviu, mas ficou sabendo. Que ideia do pastor Luiz Antônio? O que vai dar esse negócio? Até quando vai conseguir manter? E hoje o senhor está num culto de ação de graça, louvando a Deus por 10 anos da bondade de Deus sobre esse lugar. O nosso futuro está na palma da mão de Deus. O nosso amanhã pertence a Deus. Quem é o diabo para dar palpite na nossa história? Quem é o homem para pôr um ponto final no livro da tua vida? Cada página é Deus quem escreve. E Deus está dizendo no livro do profeta Jeremias: eu, Senhor, bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, e são pensamentos bons, e são pensamentos bons, a fim de vos dar, diz o Senhor. Pastor, troca em miúdo. Deus está dizendo: eu tenho coisa boa para te dar amanhã, eu tenho coisa boa para fazer na tua vida amanhã. Deus tem coisa boa para nós. A semana só está começando, tem coisa boa aí. Aleluia. Oh, glórias! Até Eli, o sacerdote, não achou lugar para o menino. Vai acender as lâmpadas, vai manter o fogo aceso. Mas ele é promessa de Deus, ele é um milagre, mas não tem lugar, não tem espaço. Deixa mantendo o fogo aceso, deixa ele acender as lâmpadas do teto. E alguém olhava e dizia assim: quem é esse menino? É um acendedor de lâmpada. Quem é esse menino que caiu de paraquedas? É quem mantém fogo no altar. Tem muita gente enganada com o projeto de Deus na tua vida, pensando que a atividade que Deus lhe deu no reino é coisa simples.
Quem é ele? O que ela faz no reino? Qual é a utilidade que ele tem na obra? Eu vou ser mais preciso. Quem é aquele campo? Qual é aquela congregação? É um acendedor de lâmpada? É mais um para botar fogo no altar? Mas eu imagino Deus lá no céu olhando e dizendo: Ele é meu milagre, Ele é a resposta de oração. Porque eu estou cansado de ver o altar sem fogo. Chega de olhar para minha casa de oração na escuridão, tal como Eli, que perdeu a visão e não enxergava mais nada. Deus vai levantar muitos que vai iluminar a obra de Deus nessa terra. Deus vai levantar muitos Samuel nessa terra para pôr fogo no altar, na obra de Deus. Deixa eu olhar para você como se você fosse mais um, mas Deus está dizendo: é acendedor de fogo, é colocador de faísca, é quem ilumina onde passa, está cheio de Deus. E em João capítulo 8, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia, aleluia. Conta-se em uma pequena ilustração que em um vilarejo de uma igreja evangélica, vila pequena, todo mundo conhecia todo mundo, e todos ali do vilarejo, um dia ou outro, já tinha ido visitar a igreja, salvo o proprietário da venda, que era meio ranzinza, cara fechado. Os irmãos convidaram ele: vai ter almoço depois da escola bíblica, vai lá, vai ter um casamento, vai ter um culto diferenciado, com um pregador de fora. Aquele senhor ranzinza dizia: uma hora dá certo. Num belo dia a igrejinha pegou fogo, porque era uma igreja muito humilde, de madeira, vilarejo, simples, lá nos rincões. A igrejinha pegou fogo. O pastor pediu por socorro. Todo mundo do vilarejo pegou mangueira, balde, começou a tirar água da cisterna, tentaram apagar o fogo com alguns objetos sufocando o fogo. E de repente, altas horas, o pastor cansa. O pastor fala: não dá, a gente perdeu a igreja, não tem como lutar contra o fogo. O fogo já dominou todas as madeiras da igreja. E quando o pastor para e desanima, aquele senhor ranzinza lá na venda, que até então nunca tinha pisado a planta dos pés no templo, nunca tinha ido na igreja, começa a gritar e dizer para todos do vilarejo: não desanime, vamos unir as forças, peguem os baldes de água, peguem a mangueira, peguem os lençóis, tenta sufocar o fogo, ainda dá tempo de salvar a igreja, vamos lutar, não vamos desistir, vamos salvar a igreja. O pastor chegou perto dele e falou assim: meu amigo, eu não estou entendendo nada. Passamos a vida toda te convidando para visitar a igreja, e tu nunca pisou a planta dos pés aqui no templo. Aí no dia que a igreja pega fogo, o Senhor vem e ainda luta para salvá-la. O ancião olhou e disse para ele: eu nunca pisei a planta dos pés e nem vim aqui visitar. É porque até então eu nunca tinha visto esta igreja incendiada. O fogo atrai até o ranzinza. Aleluia. Quem é esse menino? É um acendedor de lâmpada, é um que vai colocar fogo. Não tem caráter nenhum de sacerdote, não é filho de levita, esse aí não é herdeiro do trono. Mas Deus está dizendo: ele vai colocar fogo no altar, vai iluminar o templo, eu vou encher ele da minha graça. Cadê o Samuel de Deus? Aqueles que Deus ouve. Deus vai te dar graça na tua casa. Tu vai ser luz no ambiente que você estiver. Deus vai te usar para pôr fogo até no altar. Ô glória, quem está entendendo a palavra de Deus, quem está entendendo a mensagem profética, deixem pensar o que quiser, deixem falar o que quiser. Deus está dizendo: é um campo de trabalho que eu coloquei na cidade de Aparecida de Goiânia, para iluminar minha obra aí nessa
chamado, que vai colocar fogo, que vai incendiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando do fogo do Espírito, eu estou falando do fogo pentecostal. Cadê aqueles que são pentecostais? Aleluia, oh glória. Recebe o azeite que ele dava para Samuel e dizia: põe fogo, põe fogo, põe fogo. Recebe esta unção, recebe esse azeite, porque Deus está dizendo: eu vou te usar para pôr fogo, eu vou te usar para pôr fogo, eu vou te usar. Um dia disseram para mim: o senhor grita muito na mensagem, não precisa ser isso tudo. Eu falei: cada um no seu quadrado. Uns põem fogo tranquilo, calmo, acende a tocha. Outros já vem mais eufórico, mas o segredo é: não deixe o fogo apagar. Mantenha a luz acesa. E Samuel servia ao Senhor diante de Eli, acendendo as lâmpadas na tenda e mantendo o fogo do altar aceso. Oh glória! Quando Deus levou Eli, seus filhos não herdaram o ministério sacerdotal. Satanás pensou: Israel está perdido, porque não tem mais liderança. Acabou, não há sacerdote, não há profeta, não há juiz. Deus olhou do céu e disse: mas tem acendedor de lâmpada, tem que colocar fogo no altar. Oh aleluia! Do que adianta ser profeta e não ter luz divina? Do que adianta ser sacerdote e não ter fogo na vida? Do que adianta ser juiz e não manter a casa iluminada? Deus olhou e disse: tem acendedor de lâmpada. E aonde tem acendedor de lâmpada e vaso que coloca fogo, eu levanto o profeta, eu levanto o sacerdote, eu levanto o juiz. E este campo de trabalho aqui é acendedor de lâmpada. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Dia 17 do mês que vem, completa 8 anos que eu me envolvi num acidente doméstico. Vou ser bem sucinto. Um pequeno tambor de gasolina explodiu sobre o meu corpo. Resultado: as chamas consumiram 92% de toda a estrutura física. Para a medicina, para a ciência, e se tem alguém aqui que trabalha na área da saúde, sabe melhor do que eu. Quem queima mais de 90% do corpo não tem 1% de chance de vida. O fato de eu estar de pé aqui nesta noite já é uma resposta de Deus falando com você. A minha matemática não é a do teu adversário. E se vale um conselho, guarda a tua calculadora e deixa de fazer conta, porque o justo foi chamado para andar por fé e não por vista. Para mim, para você, 3 é igual a 3, mas quando Deus coloca a mão, até Nabucodonosor entra em parafuso. Se não vejamos, o texto vai dizer que Nabucodonosor perguntou aos sábios da Babilônia: quantos foram que a gente colocou na fornalha nesta prova de fogo? Responderam: foram 3. Eu penso e eu posso imaginar ele coçando a cabeça e dizendo: que mistério é esse que eu estou vendo? É 4. É Deus dizendo: quem pensou que tu estava sozinho nesse mistério vai viver para ver que Deus nunca te deixou só. É 4, meu santo. É tu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quem tem a presença do Pai aqui? Quem tem? Quem tem a presença do Filho aqui? Quem tem? Quem tem a presença do Espírito Santo aqui? Quem tem? Receba a presença de Deus aí. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio! Eu fiquei 20
22 dias na UTI no coma induzido. Perdi 29 quilos, 78% da pele do corpo. Quem queima, a primeira coisa que solta é a pele. Eu fiquei na carne viva. Essas manchas brancas na ponta dos dedos, na maçã das mãos, não é vitiligo, isso aqui é sequelas de queimadura de 3º grau. As unhas que não caíram, a equipe médica arrancou para evitar de necrosar e apodrecer e ter que amputar membro do meu corpo. O cabelo encroou no couro cabeludo, e o mais triste, inalei fogo, prejudiquei os órgãos internos, principalmente os rins e os pulmões. Chamaram a minha esposa 4 vezes em 22 dias e disseram para ela: não há nada que podemos fazer, acabou. Literalmente usaram aquele termo senso popular que não se pronuncia na medicina mais: está desenganada. E na 4ª ocasião chamaram ela às 18h30 ou 6h30 da tarde e falaram para ela: infelizmente, dona Raquel, desculpa, tudo que estava ao nosso alcance a gente fez. Se ele passar dessa noite é muito. Só que esqueceram que a palavra de Deus vai ensinar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, aleluia, fica de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, eu não passei só naquela noite, como permitindo Deus, pretendo passar dessa também. Porque quem dá a última palavra aqui não é o homem. Quem dá a última palavra aqui não é a medicina. Quem dá a última palavra aqui não é o jurista. Quem dá a última palavra aqui não é o filósofo. Quem dá a última palavra aqui também não são demônios. Quem dá a última palavra aqui tampouco são os anjos. Quem dá a última palavra aqui é Deus. É Deus, é Deus. 8 anos já se passaram e eu estou de pé na contramão da lógica. E quando eu fui entrevistado no SBT, a repórter colocou a seguinte manchete: primeiro homem na história a queimar mais de 90% do corpo e a estar de pé, a estar de pé. Eu repito, a estar de pé, com a vida ativa, sem a medicina saber explicar. E o bom é que a medicina não sabe explicar, porque milagre não se explica. Está preparado para viver o inexplicável? Está preparado? O inexplicável de Deus está descendo. O inexplicável de Deus vai materializar na tua vida. Quem é o menino Samuel? É um acendedor de lâmpada. É mais um que vai colocar fogo no altar. Deus olhou e falou: é sacerdote, aleluia, é profeta, oh glória, vai ser juiz. Mas quais são os perfis? Qual é, aleluia, a biografia dele? Da onde ele veio? A linhagem? Ele não é nada, ele é um filho da promessa, mas é acendedor de lâmpada. Aleluia, quem coloca fogo na casa é quem tem o brilho do Espírito Santo. Aleluia, Deus dizendo nesta noite: pastor Luiz Antônio, já se passaram 10 anos e quem viveu, viveu para ver que a obra está de pé, que a obra vai continuar de pé, que a obra ainda vai longe. Oh glória, oh glória. Mas não é um campo grande, não tem ainda a estrutura dos grandes ministérios, mas tem a característica, o perfil que agrada a Deus. É iluminado por Deus. Mantenha as lâmpadas acesas. Aleluia, não deixa o fogo do altar apagar. Aleluia, tem o fogo do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Alguém disse para mim numa ministração lá em Santa Catarina: pastor do Wendel Gonçalves, meu Deus do céu, parece que depois que tu queimou, tu ficou melhor ainda para pregar. Teu vozeirão tá mais forte, parece que você nem inalou fogo. Aleluia, conta para nós qual o segredo. Eu disse: meu santo, não tem segredo. Não havia dinheiro, eu tratei em hospital público, mas tem um detalhe: eu nunca deixei a lâmpada apagar, eu nunca neguei a fé, eu nunca permiti o fogo cessar. Eu sempre estive no Samandaiaba, Uribicalaba, Chorebedeque. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo? Há uma lâmpada acesa aqui, há um azeite de Deus descendo. O fogo vai pegar, o fogo vai pegar. Satanás perdeu. São 10 anos de história com a lâmpada acesa.
para me devolver o microfone. Mão santa, sem ira e sem contenda. E diga: Deus, não permita eu ofuscar a tua luz. Não me deixe sem a tocha do fogo aceso. Eu quero a chama pentecostal. Oh, aleluia. Pastor Luiz Antônio, eu poderia profetizar que Deus vai derrubar essas paredes, que o Senhor vai construir um templo 3 vezes maior do que isso, que o número de membros vai multiplicar, que o número de obreiros vai aumentar. Mas isso aí é consequência da bondade de Deus, é fruto da dedicação. O que Deus me trouxe aqui nesses 10 anos de ministério para liberar